Começou! Boa tarde pra você. Olha, começou Bendita Hora. Você já sabe que Bendita Hora é o melhor programa da tarde brasileira. Hoje muito especial. E hoje o programa tá muito, mas muito especial. Atenção, hein? Sabe quem tá aqui hoje? Você sabe, o melhor, o maior endocrinologista aqui do Brasil, o Dr. Daniel Bratan, que vai esclarecer pra gente muita coisa sobre um tema muito importante. Depressão e ansiedade. Atenção, hein? Depressão e ansiedade, né? A sociedade e a medicina está muito preocupado com isso e realmente tá preparada para tratar todos esses males. Isso é muito importante, viu, gente? Ó, e depois, olha que demais, depois, junto com o Dr. Daniel, a gente vai receber aqui a nutricionista clínica e esportiva Jéssica Bárbara da Silva, vai falar pra gente sobre micronutrientes e macronutrientes. Que a gente vai entender, compreender isso hoje. Então prepare o seu café, ajeite-se no sofá. Começou Bendita Hora. A gente vai começar com o tema depressão e ansiedade, né? E olha, eu acho importante a gente lembrar nesse momento. E é importante que a gente lembre, realmente a medicina, os médicos, a sociedade estão preparada para tratar desses males. Eu quero que você acompanhe esse VT e depois a gente vai conversar com o Dr. Daniel. Depressão e ansiedade são transtornos que afetam milhões de pessoas no mundo todo. Eles podem causar sofrimento, isolamento, baixa autoestima e até mesmo risco de suicídio. Mas a sociedade e a medicina estão realmente preparadas para tratar esses males? Infelizmente, ainda há muito preconceito, desinformação e falta de acesso a tratamentos adequados para quem sofre de depressão e ansiedade. Muitas vezes, as pessoas não reconhecem os sintomas, não procuram ajuda ou não recebem o apoio necessário de familiares, amigos e profissionais. Além disso, há uma escassez de recursos públicos e privados para oferecer terapias, medicamentos e acompanhamento psicológico de qualidade. É preciso mudar essa realidade e garantir que as pessoas com depressão e ansiedade possam ter uma vida digna e feliz. Para isso, é necessário investir em políticas públicas de saúde mental, capacitar os profissionais da área, ampliar a rede de atendimento e conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental. Só assim, poderemos enfrentar esses desafios com mais esperança e solidariedade. Quer saber mais sobre o assunto? Acompanhe agora. Você não sabe como eu fico feliz quando o Dr. Daniel vem aqui. O Dr. Daniel, além de ser uma das pessoas mais preparadas e também mais fundamentadas para a gente tratar dos assuntos aqui, é uma pessoa extremamente bondosa, que tem um coração enorme e é um amigo nosso. Obrigado, doutor. Imagina, é um prazer estar aqui. Como eu fico feliz quando você vem, viu, doutor? Eu adoro estar aqui. Que bom. Doutor, eu achei essa questão da depressão e a ansiedade. A depressão é uma das dores mais terríveis da alma, porque eu sempre digo para as pessoas, é uma dor muito solitária, porque a pessoa não tem como compartilhar. Só quem passa sabe o que está passando, né? E a depressão e a ansiedade são duas coisas que estão ligadas, há mais depressivos hoje do que antigamente? Hoje os transtornos mentais, né, até 2030 vai ser considerada a doença do século, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. 2019, a gente tinha 1 bilhão de pessoas com diagnóstico de 1 bilhão. 1 bilhão. De pessoas com diagnóstico de depressão, 14% adolescentes. 2019. 14%? 14% adolescentes. 2021, até o momento, a gente tem um recorde, né, de suicídio em mulheres de 50 a mais, acima dos 50 anos. Ligada à depressão? Ligados à depressão, ligados a transtornos de ansiedade, algum transtorno mental. Até agora, setembro, né? Então, ou seja, o ano nem terminou e já foi recorde a estatística que a gente tem. Meu Deus, mas atribui isso aqui ao estilo de vida, a maneira com que as pessoas alimentam, a maneira com que a pessoa lida com o trabalho, o que é isso? Na verdade, padre, eu falo que é um conjunto de coisas, né? Primeiro, a parte nutricional. Sim. E vão faltando nutrientes, e aí você já vai predispondo o cérebro desse paciente a trabalhar de uma outra maneira, e aí você faz com que neurotransmissores que deveriam estar ali não estão, né? E aí eu falo que tem o famoso gatilho,
Né? Então, o que acontece? Eu falo sempre assim para o paciente, a gente tem que tratar corpo, alma e espírito. A pessoa fala, mas você é médico, fala isso? Porque o corpo físico é o último estágio, onde reverbera tudo. Isso. Mas quando a gente fala alma, a gente está remetendo às emoções. Porque hoje em dia, né, problemas emocionais, traumas, né, acontecimentos que marcam muito, o que acontece? Quando o paciente passa por uma experiência lá na infância, de um forte impacto emocional na vida dele, cria ali uma marca. E o cérebro armazena essa experiência numa gaveta. Fica ali. Fica ali. Lá na frente, quando essa pessoa passa por uma experiência semelhante, né, e vai desencadear alguma emoção que é muito próxima, o cérebro, em vez de viver a experiência, a nova emoção, desbloqueia aquela e puxa à tona. Então, às vezes, o paciente lá atrás teve uma situação X, ficou marcado, depois, no futuro, ele passa por um quadro bem parecido, algo, ele nem lembra do que passou lá atrás. Inconsciente, né? Inconsciente. Ele dá o gatilho para desenvolver uma ansiedade, o gatilho para desenvolver uma depressão. E aí o problema aqui, com a falta de nutrientes, na hora que você tem o gatilho, acontece aquela bagunça química no cérebro. A depressão, então, ela tem um fundo fisiológico. Tem um fundo, tanto a ansiedade quanto a depressão tem uma bagunça de neurotransmissores dentro do cérebro que é muito grande. E na hora que tem essa bagunça, é a hora que o paciente começa a ter o sentir e vai atacar o corpo físico. Aí é que ele vai... Ele vai começar a sentir, né? O paciente deprimido, ele tem aquela tristeza, ele tem a angústia, ele tem ausência de vontade, né? A grande característica da depressão é... não ter vontade de nada. Quero ficar, deitar e dormir e fica lá parado, é apático, não consegue trocar emoções. Que a depressão praticamente encerra a pessoa na cama, ela não sai dali. Não consegue sair, não consegue cortar aquele ciclo vicioso. Só que essas duas doenças, né? Sempre tem um gatilho. Né? E aí eu falo que quando o paciente tem o diagnóstico, eu sinto depressão, é aí que ela procura, a família percebe e procura ajuda. Porque aí ela está tendo aqueles sintomas da tristeza, da falta de vontade. Falta de vontade. Mas aí já é um processo que já veio... Já tinha começado algo antes. E geralmente, até uma ansiedade vai terminar numa depressão, né? Então, e aí o que acontece? Hoje em dia, como que a medicina tradicional, que não está errada, mas... como que tradicional é assim, eu tenho esse sintoma, depressão, antidepressivo. Porque o antidepressivo vai liquidar os sintomas. Eu tenho uma ansiedade, ansiolítico. Vou tirar os sintomas. Só que, na verdade, o médico ele não consegue achar a causa raiz disso. Que é o que seria mesmo a cura daquilo. Seria a cura. Poxa, o paciente está depressivo, então ele tem alterações de neurotransmissores. Então, eu não sou contra remédio, mas em alguns casos, você pode ofertar o remédio, mas ao mesmo tempo buscar o equilíbrio desses neurotransmissores e até mesmo começar um trabalho conjunto para tratar essas emoções. Porque senão, se você não trata essas emoções, isso vira gatilho para outras coisas. Por isso que o paciente, às vezes, ele fala, eu tive depressão mais que uma vez. Então, e uma coisa que acontece muito, né, é que a pessoa fala assim, eu tratei a depressão e agora... Voltou. Ou às vezes fala assim, olha, eu estou tomando o remédio, mas ele agora já não faz mais efeito, eu tenho que procurar outro. O corpo se adapta. Vai se adaptando. Porque eu falo assim, é igual a gente pilotar um avião. Acende uma luz no painel, uma luz vermelha, né, tá alertando alguma coisa. Você vai lá, aperta o botão e desliga a luz. Daqui a pouco outra luz acende. Você vai lá, aperta o botão e desliga. Daqui a pouco o avião cai. Quando você apaga, né, você vai lá e aperta o botão e desliga a luz, é o remédio, ele está tratando o sintoma. Mas se a gente não tentar entender essa luz, acendeu por quê? O que tem por trás? Que é o famoso, a gente tentar tratar na raiz. Né? E isso acontece muito por quê? Né, hoje, né, a visão que eu tenho. Hoje, o médico, ele conecta muito pouco com o paciente. Então, muitas vezes, não dá nem tempo dele entender. O que levou à depressão já está dando remédio. Porque a pessoa chegou e falou, eu estou sentindo isso, estou sentindo uma tristeza. Depressão, vamos lá. Depressão, vou tratar. E aí, se você não regular essa bagunça química, o paciente fica dependente. Toda vez que ele diminui o remédio, ele volta a sentir. Porque a parte química, esses neurotransmissores não foram tratados. Não se fala de alimentos que podem melhorar isso. Então, isso que eu ia falar. Tem uma série de coisas que... Você falou de nutrientes. Nutriente está ligado à alimentação. Exatamente. A prática esportiva ajudaria a diminuir também. Então, o paciente está usando antidepressivo, ele já tem condições, está minimizando os sintomas, é hora de conscientizar da prática esportiva, da consciência alimentar. É começar a mudar o estilo de vida, né? E hoje em dia, o médico que deveria fazer esse papel, que é quem teria ali, né, a maior autoridade frente ao paciente, não faz, não conecta. Por isso que hoje, padre, a gente vê até uma brincadeira, semana passada saiu no portal na internet, que uma mulher levou o menino, o filho dela, em 17 especialistas nos Estados Unidos,
passou por 17 especialistas, não conseguiu o diagnóstico, aí ela foi naquele chat GPT que Sei. inteligência artificial, colocou todos os dados do quadro, todos os exames e o chat acertou. Aí o pessoal falou assim, como que ele consegue? É simples. Tanto o médico quanto o chat tem o banco de dados. Isso. O que o médico fez diferente do chat? O chat se conectou com o paciente, porque ele ficou quieto captando a informação. Ele Olha captou que interessante, todas as é verdade. informações, Ou todas. seja, fez o que devia o médico fazer. Ouvir. Ouvir. E aí, quando você ouve, você conecta, você consegue entender a causa. Porque nesse bate-papo, às vezes, você está falando coisas aleatórias, o paciente começa a falar coisas, você começa a conectar com o paciente, você começa a entender de onde veio isso. Às vezes, coisa que nem tem a ver com aquele momento, ele está falando, mas você já ligou naquilo que ele estava, de repente... Ele te dá um sinal, eu estou muito cansado, estou muito indisposto, eu estou dormindo muito. Às vezes, nem ele sabe que é depressão. E se você não começar a conversar e conectar com o paciente, você não vai lá na causa. Você não vai achar essa causa, você não vai achar o problema. Doutor, tem uma coisa que eu percebo, é o seguinte, o meu trabalho como padre, eu acabo recebendo muita gente que passa por esse momento da angústia, do sofrimento, às vezes é a depressão. Eu não me atrevo a fazer, eu sempre mando para médico. Mas uma coisa que, às vezes, eu acabo vendo como algo que pode até prejudicar é o seguinte, a pessoa fala assim, eu vou lá buscar minha receita. Eu falo, como buscar a receita? Só vai pegar mesmo a receita. Só vai... Então, quando você fala assim, o médico nem olhou para a pessoa, realmente, ele nem olhou. Tem casos de que o médico deixa a receita com a secretária. Exato. Com a secretária. A pessoa passa lá e pega a receita para comprar mais um antidepressivo. Isso não pode acontecer. Porque aí você está tratando o sintoma. Sintomas. E aí você não vai curar exatamente o quê? Porque mas isso é com o psicólogo. Não. Na verdade, não é o papel só do psicólogo. Porque o médico ali, quando ele ouve, né, isso a neurociência explica. Quando o paciente fala, né, quando ele verbaliza, ou quando ele tira da mente, ele escreve num papel, diminui a carga da ansiedade, Sim. diminui a carga da depressão. Então, isso eu falo assim, se a gente for, né, pegar exemplos, tá? Eu vou pegar o maior exemplo de todos, vamos pegar Jesus, que aí não tem como a gente errar. É verdade. Quando a mulher hemorroísta toca no manto dele, ela é curada naquela hora. Mas Jesus fala o quê para os apóstolos? Quem me tocou? Me tocou. Ele quer saber quem é, ele vai atrás. Quem falou comigo? Aliás, quem me encostou? Porque, do ponto de vista técnico, o sintoma dela estava curado ali. Curado. Mas ela precisa... Ele quis conversar com ela. Por que ele quis conversar? Porque nessa hora ele estava tratando a alma, estava tratando os sentimentos. Porque ela verbalizou. Foi, porque aí ela contou, né? Ela contou. Você imagina 12 anos essa mulher... Ela contou a história. Tinha 12 anos que eu sofria. Isso. Era excluída da sociedade, porque a mulher naquela época, com a menstruação, ela era considerada suja, afastada. Afastada. Então, ou seja, na hora que ele ouve as angústias dela, ela está verbalizando, colocando para fora, e ele está tratando a alma dela. Está tratando a parte emocional dela. Então, isso que você fala, olha, interessante. Meu Deus, a gente pensar e ver o médico falando assim, tratar a alma é tão bom pra gente, doutor. Você não imagina como que é um refrigério na alma a gente escutar um médico, né? Eu estou escutando um médico agora falando assim, olha, tratar a alma da pessoa. E mais do que isso, ainda a gente tem que conscientizar esse paciente que existe algo espiritual ainda maior. E aí tem paciente que fala assim, mas eu não acredito em Deus. Não sou eu que estou falando. A experiência do Andrew Newberg nos Estados Unidos mostrou que com a oração existem pontos no cérebro que são ativados. Sim. Ou seja, existe algo muito maior. Né? Então não adianta a gente só tratar... Enquanto a gente tratar só o corpo, a alma continua doente e o paciente com ansiedade e depressão ele se afasta muito da parte espiritual, do crer em algo maior. Então, ou seja, ele só vai tratando uma fração dele, quando na verdade ele deveria estar tratando o todo. E aí a gente nunca consegue achar a cura, por isso que cada vez mais remédios precisam ser inventados, quando na verdade a cura de muitas doenças está no simples a gente conversar e entender o paciente. Olha aqui, ó. Ninguém leva a minha depressão a sério. Já viu que as pessoas falam isso e que inúmeras pessoas acabam dizendo, sofrendo essa depressão e sofrendo esses sintomas. Eu quero que você acompanhe esse BT, depois eu vou conversar com o doutor sobre isso. Olha. A depressão é uma doença muito séria. Características como tristeza, perda de interesse, oscilações entre sentimento de culpa e baixa autoestima, distúrbios do sono e perda de apetite são corriqueiros nesses casos. Essa doença ainda sofre preconceito por boa parte das pessoas. Apesar de mais de 350 milhões de pessoas sofrerem depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e da previsão que aponta a doença como a mais comum em 2030, quem sofre do mal não costuma ser levado a sério. Em relato de pessoas com depressão, é comum você ouvir coisas como:
As pessoas me falam que a angústia que eu tô sentindo não é nada. Comentários do tipo, vai passar, é só você esquecer que a tristeza vai embora, me deixam ainda mais impotente. E eu me odeio ainda mais por estar naquela situação e simplesmente não conseguir sair dela. A depressão pode e precisa ser tratada por especialistas. Procure ajuda profissional. E caso você conheça alguém que esteja precisando, apoie, esteja ao lado. A vida é preciosa e merece ser cuidada. A gente está falando aqui e trazendo esse assunto da depressão, da ansiedade, porque é algo muito sério mesmo. O doutor trouxe um relato da questão do suicídio, que é algo muito sério, né? E todos eles têm uma raiz ali, de repente, na depressão que a pessoa está vivendo. Né? Eu falo assim, é fácil do paciente entender, né? O que é ansiedade? É o paciente estar olhando para frente. Imagina a gente numa estrada, quem está olhando para frente? Só olha lá para frente, para frente, para frente. Né? É ansioso, ele está olhando em coisas que nem aconteceram, está sofrendo por coisas que talvez nem vão acontecer. Isso. E ele fica trazendo esse mix de sentimentos para agora. Essa ansiedade, no quadro mais alto dela, vai gerar crises de ansiedade, angústias. E aí, quando ele vê que, né, puxa, tudo aquilo que ele almeja, que ele está ali ansioso porque algo que aconteça, quando o paciente vê que não tem ali, né, isso não vai acontecer, não está vendo perspectiva, aí o que ele faz? Ele busca no passado coisas que já aconteceram e ele fica olhando para trás. A depressão é o olhar para trás. Ele nunca está no lugar onde ele deveria estar. Ele não vive o único tempo que existe, que é o agora. O paciente ansioso e deprimido, ele não vive o agora. Ou vive lá na frente. Ou ele vive lá na frente ou vive lá atrás. E o tempo mais importante é o agora. Por quê? Lá de trás já foi. O que vai acontecer no futuro depende de agora. Então, assim, ele não tem essa consciência. Às vezes ele nem tem essa consciência. E aí é onde ele busca refúgio, que é no apoio médico, o médico dá o remédio e manda procurar um psicólogo. E aí o paciente acaba não tendo essa conexão de tratamento. Doutor, eu conheço você e sei o carinho e o cuidado que você tem com o paciente que já chega procurando você e você conversa. Eu já falei aqui, consulta com ele é 2h30, quase mata a gente. Semana passada eu levei 3, quase apanhei. Tá vendo? Não é verdade? Quase 3 horas, ou seja, de conversa mesmo, né? Lá no final a gente vai falar de doença, mas é 3 horas depois. Agora, então, como que a gente poderia propor um tratamento para a depressão? Você disse até, é multidisciplinar, né? Tem a nutrição, tem a alimentação, tem a questão até a questão de ver alguma disfunção que a pessoa tem hormonal, porque pode também... Pode. Né? A tireoide, eles dizem que... A tireoide pode ocasionar isso. As mulheres em climatério e menopausa, né? A estatística da OMS, até 2030, a gente tem 1,2 bilhão de mulheres em menopausa, das quais 82% vão ter pelo menos uma vez depressão. Então, associada a causas hormonais. Hormonais. Que não é nem nada, é de repente por causa do hormônio. É que, na verdade, a sensação que ela vai ter no corpo dela é como se fosse uma sensação de depressão, que tem um cunho hormonal, mas também tem a cicatriz da alma, da parte emocional. Por quê? Por que umas passam e outras não passam, né? Por que essa mulher que está na depressão, por que ela está mais deprimida? Aliás, ela entrou na menopausa, perdão, e tá mais deprimida. Porque ela perdeu qualidade de vida, porque a hora que os hormônios dela diminuíram, ela ficou mais cansada. Ela ficou mais indisposta, ela ganhou peso, né? Ela ficou mais irritada e ela ouve na casa dela, a doida da casa agora, a maluca chegou, entendeu? Então, ou seja, isso vai trazendo lá na alma dessa paciente, lá no emocional. Então, essa paciente precisa repor a parte hormonal? Sim. Sim, mas também tem que ouvir essa paciente. O que está acontecendo? Alcançar essa alma. Precisa alcançar essa alma, senão... E essa alma só vai ser alcançada a hora que o médico chegar lá e falar, me conta, o que está acontecendo? Me conta de você. É ouvir, é parar e falar, deixa eu me pôr no seu lugar, o que está acontecendo? A hora que você cria essa empatia com o paciente, de forma natural as coisas vão vindo e ela vai te relatando o que está acontecendo. E aí você vai criando conexões para você poder atingir a alma. E o mais engraçado é que o paciente que vai falando, fala, e chega no final da consulta ele fala, nossa, eu estou mais leve, eu estou melhor. É o que a neurociência explica, colocou para fora. De repente você não falou nada, mas a pessoa... Você nem deu nenhum tratamento, mas só dela ter falado ali 1, 2 horas com você, ela sai mais aliviada, ou seja, ela tratou essa parte emocional. E aí fica mais fácil de você atingir o resultado. Uma coisa que deve ser preocupante, porque você começou a falou de adolescentes. Então, crianças estão ansiosas e depressivas também hoje. Também. E o que a gente mais vê hoje nos jovens? Se alimentam de forma totalmente errada, ficam tempo excessivo na tela,
esse tempo excessivo na tela do celular, na tela do tablet, na tela dos jogos eletrônicos, tudo isso causa uma bagunça química no cérebro. Eles são transportados por um mundo virtual, o qual não existe, eles vivem aquela realidade com sensações, e a hora que ele volta para o mundo real, é como se ele falasse, nossa, o meu muito mais chato aqui, lá estava muito melhor. Ele fica fora da realidade. Então, e o cérebro não distingue, padre, realidade do que é imaginário. O nosso cérebro não distingue isso. Não consegue distinguir. Então, quando ele está jogando, realmente o cérebro entende que ele está vivendo aquela realidade. Ele tá tendo as emoções, né? Está tendo até as emoções. As emoções, Daqui a pouco ele rompe isso, desliga o videogame e volta para a realidade dele. A bagunça química no cérebro desse jovem. E é um jovem que não está fazendo exercício, está se alimentando mal, está dormindo de forma errada, porque esse tempo excessivo ali na tela, né, esse mix de emoções durante os jogos, né, você tem uma queda brusca de serotonina, uma queda elevada de dopamina, né, faz com que ele tenha um sono totalmente inadequado. E aí, se ele não dormiu de forma efetiva, essa bagunça química, esse nível de cortisol que deveria cair, né, para até a ocitocina melhorar, não consegue. Ao contrário, o cortisol fica alto, impede a ocitocina de agir, e aí fica essa bagunça. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para você. Se não quiser responder, não precisa responder, não. Mas o senhor é endocrinologista, tem um trabalho maravilhoso com reposição hormonal, faz tudo isso. Pessoas com depressão... O senhor já pegou pessoas com depressão e que sem antidepressivo tiveram a sua depressão vencida por causa, de repente, de organizar? Questão de alimentação, questão... Já tive pessoas que estavam tomando antidepressivos e largaram em questão de 2, 3 meses. Porque organizou essa questão hormonal. Porque organizou a parte hormonal, organizou a parte alimentar. Né? Eu tenho pacientes que tomavam... Tinha um paciente meu que tomava 5 psicotrópicos, largou os 5. Eu tinha paciente que não saía mais de casa, que voltou a sair. Eu tinha uma paciente que tinha um transtorno do pânico, ela não saía do quarto. E ela era casada, ela tinha filho... Uma mente brilhante, uma funcionária dentro do local de trabalho espetacular. O que ela exerce na empresa dela, ninguém faz com a qualidade que ela desempenhava. E estava totalmente limitada. Na hora que a gente começou a organizar toda essa parte, essa paciente saiu desse quadro. Voltou a ter vida. Eu tenho uma série de relatos de pacientes que às vezes nem chegaram a usar medicamentos, ou os que estavam usando tiraram as medicações, e com coisas que estão sendo já mostradas desde os anos 80. E então não é uma novidade. Não é uma novidade, fala, nossa, achei algo novo, não. Não é novidade. O Dr. Paul Zak, lá nos Estados Unidos, desde os anos 80, ele trabalha com ocitocina, né? E está aí mostrando resultados fantásticos em tratamentos de ansiedade, depressão, crianças autistas, que apresenta uma resposta fantástica. Então, ou seja, está equilibrando essa parte química cerebral. E isso faz com que muitas vezes você tire o remédio, que você diminua a dose, e aí você tem o quê nesse tempo? Incentivar o paciente a mudando o estilo de vida. Poxa, eu estou fazendo uma terapia ali com uma ocitocina, estou fazendo uma terapia hormonal, estou usando o NADH, que também dá para usar, sim, que também traz fantástico, isso, né? Aumenta nível de dopamina, aumenta nível de serotonina. Nossa. É fantástico. E aí, nesse tempo que essas terapias estão sendo implementadas, é o tempo que você tem para agir no estilo de vida dele. E é o tempo que cada vez que ele volta, você trata a alma. Como é que você tá? Me conta, fala mais. Deixa ele impondo para fora em cada consulta. Porque aí você vai tratando a parte química do corpo está sendo tratada. Cada vez que ele fala, ele trata essa parte emocional, a alma. Você vai conscientizando ele que algo espiritual precisa acontecer, ele precisa se conectar com algo. Entendeu? E aí você vai tratando o paciente nas 3 esferas e mudando o estilo de vida, atividade física, alimentação, né? Esse o papel do médico, é transformar. Até Bíblia eu já dei em consulta, padre. Já dei Bíblia de presente. Olha, gente, fala a verdade. Eu dei a Bíblia da Andrea, eu fiquei sabendo. A Andrea tinha a Bíblia dela lá e ele deu, em vez de dar receitar, ele falou, ó, tá aqui, ó. A receita é a Bíblia. Seu tratamento. Seu tratamento tá aqui. Tratamento tá aqui, ó. Tratamento tá aqui, ó. Era a Bíblia da Andrea. A Andrea está sem a Bíblia agora. Mas eu digo, é tão bom, volto a dizer, tão bom a gente escutar, dá tanto alento, tanta esperança, a gente ver a medicina humanizada dessa forma e preocupada com o emocional, com o espiritual. O espiritual. Espiritual. Saber que há algo sobrenatural. Volto a dizer, foi a palavra sua, você falou aqui da última vez, o médico não pode tudo, né? O médico tem que ter a humildade de saber que há algo maior do que ele. Na verdade, quem resolve tudo é esse algo espiritual, né? E o médico tem que estar conectado com isso para ele poder entender e ser usado ali.
né? Porque o mais doido da medicina é o que eu falei pro senhor. O médico estuda a máquina, mas não estuda quem criou a máquina, que é o mais importante. Você vê o engenheiro, ele estuda lá, o engenheiro mecânico, ele estuda o carro, aí ele estuda lá o Henry Ford. Para saber como a cabeça do dele, Henry Ford. Pô, a gente não estuda nada de filosofia, de Deus, de forças maiores. Ah, mas você está falando de milagre? Não, estou falando de algo que existe, comprovado, tá lá, tem estudos mostrando esse ponto no cérebro que é ativado. Então, ou seja, se o médico se distancia desse espiritual, ele não vai atingir a cura plena. E o paciente que está ansioso e deprimido, de forma natural, como ele não vê perspectiva, não vê horizonte, ele se desconecta do lado espiritual. A primeira coisa que ele desconecta, ele fala, eu tô descrente de tudo. E aí, se o médico tem uma autoridade ali sobre ele, que é quem ele tá pedindo ajuda, se não for você que comece esse papel, dificilmente, quem outras pessoas mais vão conseguir atingir isso? A não ser que alguém da família leve pro padre, para alguém, para conseguir isso. Mas na hora que tá ali na frente do médico, ele não pode perder a oportunidade. Nossa. É aquela oportunidade que ele tem de falar, é a oportunidade que você tem de transformar, de tocar. É uma, né? Olha, eu vou começar uma campanha aqui agora, e a André vai levar adiante. O Dr. Daniel precisa escrever um livro sobre tudo isso que ele vem falar aqui no programa. Vai mesmo. Vai escrever um livro mesmo. Escrever um livro, porque é muita riqueza e é muita coisa bonita que precisa, não pode se perder. Não pode se perder, né? Então, a gente vai para o intervalo, a gente vai voltar daqui a pouco, no próximo bloco, você sabe, a gente vai falar com a Jéssica sobre a questão de macronutrientes, micronutrientes, mas fica a ideia, eu quero um livro do Dr. Daniel aqui, ó, tá bom? A gente volta logo. Verdade.